então nós vamos começar a matéria de trabalho, tá? Matéria extremamente importante. Pessoal, com o final da dinâmica, com o final das leis de Newton, né? A gente que está na dinâmica, a gente entra na parte de trabalho, tá? Nós vamos entrar agora numa sequência de matérias que são trabalho, potência, energia, impulso e quantidade de movimento, tá? Nós vamos entrar nessas 5 matérias que eu gosto de chamá-las de matérias abstratas da mecânica. O que eu chamo de abstrato? O conceito dessas matérias, ele é um conceito matemático. Porém, a aplicabilidade é gigante, tá? Tanto que eu posso te dizer que essas 5 matérias, trabalho, potência, energia, impulso e quantidade de movimento, é muito pouco provável que você faça algum Enem ou algum vestibular que não tenha alguma coisa dessas cinco grandezas, tá? Então, por que eu chamo de abstrato? O conceito é muito matemático. É diferente de grandezas como, por exemplo, velocidade, né? Eu estou andando a 2 metros por segundo. É simples entender que eu ando 2 metros a cada segundo. Que eu tenho uma aceleração, igual a gente já discutiu na aula de aceleração, de 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que eu ganho na descida ou perco na subida o quê? 10 metros por segundo a cada segundo. Isso é concreto. Tá? A gente fala de força. O que a força faz? A força ou deforma ou acelera a matéria. Isso é algo que a gente pode perceber muito fácil. Tá? Agora, trabalho, não. Nem energia, nem impulso, nem quantidade de movimento. Não é tão concreto assim, são mais abstratos. Mas, como eu disse, a aplicabilidade é gigante. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é trabalho? Definição de trabalho. Como eu disse, a definição é muito matemática. Tá? Primeiro, quando a gente fala em trabalho na física, a gente não fala trabalho do zoinho, trabalho da sua mãe, do seu pai, o seu trabalho talvez. Tá? A gente fala em trabalho de uma força. Então, quem realiza ou não trabalho são as forças. Então a gente fala trabalho de uma força. Ok? Legal. Então a ideia, a definição de trabalho é o seguinte. Se eu tenho um corpo submetido a uma força, vetor força, e também submetido, né, sofrendo um deslocamento D, tá? Onde aqui pode-se notar um ângulo θ entre os dois, a definição física de trabalho, tá, é essa aqui. Ó. O trabalho é o produto escalar da força pelo deslocamento. Tá? Isso aqui, gente, é uma notação que não é muito usada no ensino médio. Você não aprendeu isso aqui no ensino médio. Tanto que eu te dei a aula de vetor e não te apresentei esse cálculo aqui, ó, que é o produto escalar. É um cálculo vetorial, né? Só que é uma parte vetorial que a gente não estuda aqui no ensino médio. Tá? A gente estuda só no ensino superior. Então eu não achei conveniente discutir isso aqui com vocês, tá bom? Que ia tomar uma parte boa de matemática, que não é o nosso caso aqui agora, certo? E lá do produto escalar, tá? Lá no ensino superior, a gente aprende que uma das formas de se calcular, por exemplo, se eu tenho aqui A, vetor A, escalar com o vetor B, dando C. Por que chama produto escalar, gente? Chama produto escalar porque, de certa forma, eu estou multiplicando dois vetores e estou tendo como resposta, tá vendo que não tem setinha aqui em cima? Eu estou tendo como resposta uma grandeza o quê? Escalar. E veja bem, uma das formas de se calcular o valor, o módulo dessa grandeza escalar C é esse aqui, ó. C é igual módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre os vetores A e B. Tá? Então, é desta forma matemática aqui, lá do produto escalar, que sai a formulazinha do trabalho que a gente usa aqui no ensino médio. Tá? Por isso que todo livro que você vê, que você for estudar de trabalho, vai estar escrito lá, não vai estar escrito isso, mas vai estar escrito o quê? FD cosseno θ. Por quê? Porque esta fórmula vem dessa, que vem de uma representação matemática lá de produto escalar.
Tudo bem? Legal. Então, mas não desespera com isso que ninguém vai te cobrar, tá? Nível de ensino médio, você não vai precisar saber disso, tá legal? Então, o que nós precisamos disso, tá? Essa é a fórmula do trabalho que a gente estuda no ensino médio. Agora note, cuidado, cuidado. Quem é quem aqui? D, olha só. D é o módulo do deslocamento. Quem que é o F? É o módulo da força. Lembra? Módulo tem valor negativo? Não, módulo só tem valor positivo. Vamos falar disso depois. Tudo bem? Legal. E o θ, gente, é o ângulo entre F e D. Tá? Lá na matemática vetorial, a gente aprende que este ângulo θ tanto pode ser o menor quanto o maior, porque não faz diferença. Se aqui é θ, o ângulo de fora é 360 menos θ, que tem o mesmo cosseno de θ, então não faz diferença. Tá? Mas eu já escrevo aqui, porque aqui é bem aplicada essa regra, então você põe aqui ó, o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento, que vai dar tudo certo. Legal? Agora, presta atenção, olha isso aqui. Observação importantíssima. Qual que é a observação? Esta fórmula, como ela é apresentada para você, FD cosseno θ, ela só pode ser usada, presta atenção, isso aqui é extremamente importante. Ela vale somente para os casos em que a força for o quê? Constante. Só vale para a força constante. Professor, e se a força não for constante? Se a força for variável, como por exemplo a força elástica? Lembra que a força elástica é variável. Quanto maior a deformação, maior a força. Como é que eu calculo o trabalho de uma força variável? Tem jeito? Tem. Como que eu calculo o trabalho de uma força variável? Lá com a regrinha do ABC. O que é essa regrinha do ABC? No final da aula de movimento uniforme, tá? Que você pode olhar lá no canal depois, eu mostro para vocês que a regra do ABC, que é uma regra que eu já usei com vocês na termodinâmica, tá? A gente usa em eletricidade, usa na mecânica muito, tá? A regra do ABC é uma maneira, só para relembrar aqui, uma maneira disfarçada de falar em cálculo integral sem usar o cálculo integral. Porque aqui existe a definição integral também, né? A integral de f vezes o dx, tá? Quando você for estudar num livro de ensino superior. Pois bem, aí essa regra do ABC é o seguinte, ó, toda vez que você tiver esse tipo de relação matemática, A, B e C, se existir, gente, ó, se existir o B como sendo uma função de C, tá? Você vai ter uma área associada a este gráfico, B em função de C. Se existir esse gráfico, qualquer que seja o contorno desse gráfico, a área entre os limites C1 e C2, a função que é o gráfico e o eixo das abscissas, esta área aqui ó, é numericamente igual à grandeza o quê? A. Isso é uma regra geral da matemática. Então, como você pode olhar aqui, ó, olha a estrutura. A, B e C. Ó. Olha aqui, ó. A, B e C. Certo? Então, se isso aqui é o A, isso aqui é o B, isso aqui é o C, para eu achar o trabalho de uma força que é variável, eu tenho que ter o gráfico da variação desta força em função de quem? Do deslocamento. Então, se eu tiver o gráfico da força em função do deslocamento, a área entre a função, que é o gráfico, o eixo das abscissas e os limites que você quer calcular o trabalho, de D1 para D2, de 0 até D1, aí você teria que ter essa parte aqui do gráfico, tá? Então, esta área aqui, ó, a gente escreve assim, ó, é numericamente igual a quem? Ao trabalho, tá? Então, isso aqui cai muito, tá? Como que eu calculo o trabalho de uma força variável? Numericamente igual a área. Fechou? Legal. E para fechar essa introdução ao trabalho, qual que é a unidade, professor, do Sistema Internacional? Lá na aula de vetores, aula Vetores parte 1, tá? Eu falo para você do Sistema Internacional, que tem uma sigla, MKS. E lá eu até discuti isso aqui com vocês do trabalho. Trabalho FD cosseno.
Unidade de força, Newton. Unidade de deslocamento, metro. Cosseno tem unidade? Não, tá? Então, Newton vezes metro a gente chama na física de quê? Joule. É uma homenagem a um físico e matemático inglês chamado James Prescott Joule. Só que tem um detalhe, o próprio Newton, que eu também já fiz isso com vocês, tanto na aula de vetor quanto no começo da matéria de leis de Newton, parte 1, eu falo para você que Newton, na verdade, massa vezes aceleração, é quilograma vezes metro segundo ao quadrado. Então, quilograma metro segundo ao quadrado vezes metro dá o quê? Quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, isso aqui, gente, é a verdadeira unidade de trabalho. E nós vamos ver também que é a mesma de energia. Joule é um apelido, é uma homenagem, tá, a um dos cientistas mais importantes do século XIX, James Prescott Joule. Ok? Você vai fazer os exercícios, trabalho, deu tantos o quê? Joules. Mas não perde isso aqui de vista, não. Tá? Até para quê? Olha, se você for fazer um problema que envolva trabalho e velocidade, tem, tá? Que envolva trabalho com velocidade. Essa velocidade tem que ter em quê? Metro por segundo. Se envolver deformação, tem que estar em quê? Metro. Se envolver massa, tem que estar em quê? Quilograma. Se envolver distância, deslocamento aqui no caso, metro. Se envolver tempo, tem que estar em quê? Segundo. Então, é a base do sistema internacional. Metro, quilograma e segundo. Não esquece disso. Certinho? Ok. Então, agora, vamos falar mais uns detalhes dessa introdução ao trabalho. Só um segundo. Então, pessoal, para completar, né, essa introdução à matéria de trabalho, é o seguinte. Lembra que eu falei que o trabalho é FD cosseno θ, tá? Estava aqui, pô. Aqui eu escrevi para você que F é o módulo da força, D é o módulo do deslocamento. Lembra que eu te falei que módulo não tem valor negativo, você sabe disso, correto? Só que agora eu chego para você e falo que o trabalho pode ser positivo, a gente chama de trabalho motor. Mas o trabalho pode ser também o quê? Negativo, que é o que a gente chama de trabalho resistente. E pode ser nulo também, né? A gente fala depois. Ok. Cara, se aqui é módulo e aqui é módulo e não tem valor negativo, quem é o responsável pelo sinal do trabalho? O sinal do trabalho vai ser dado por quem? Pelo cosseno do ângulo. Tá? Aí para você que já tem uma base da trigonometria, vocês alunos de primeiro ano talvez ainda não tenham, tá? Mas você que já tem base de trigonometria, quando você tem aqui o círculo trigonométrico, você vai ver que para qualquer ângulo do primeiro quadrante, porque aqui no trabalho nós temos apenas ângulos que vão de 0 a 180. Passou de 180, eu conto o menor ângulo aqui de baixo, tá? Porque é o mesmo do que ficou em cima, o cosseno. Então, o que acontece? De 0 grau a 90 graus, todos os cossenos aqui são o quê? Positivos. Então, quando que o trabalho é positivo? Quando o ângulo θ for um valor compreendido entre quanto? 0 e 90. E de 90 até 180, qualquer ângulo aqui, ó, tem o valor do cosseno que negativo, tá? Para quem já estudou isso aqui, de menos 1 até mais 1, o cosseno. Então, qualquer ângulo de 90 para 180 vai ter um cosseno com valor negativo, entre 0 e menos 1. Então, e se o cosseno é negativo, o trabalho é o quê? Negativo. Então, quando que o trabalho é negativo? Entre 90 e 180 graus. Agora, não sei se você prestou atenção, deve ter prestado. Você está vendo que aqui é menor igual e menor. Menor e menor igual. Ou seja, eu estou incluindo zero, sim, o cosseno de zero é 1, trabalho positivo, vale 1. E estou incluindo 180, porque quando o ângulo for 180, o cosseno é menos 1, vai ficar menos FD. Né? Mais FD com ângulo 0, menos FD com ângulo 180. Só que você está vendo aqui que eu excluí o 90? Né? Por que eu excluí o 90? Por que aqui não é menor ou igual? Só menor e aqui também?
Porque quando o ângulo é 90 graus, vocês sabem disso melhor do que eu, tá? O cosseno, né? Se o θ for 90 graus, o cosseno de 90 graus é quanto? É zero. E aí se eu tenho aqui, ó, cosseno é zero, zero vezes d vezes f, zero. Então o trabalho é o quê? Nulo. Certinho? Só um detalhe, gente, olha só. O único jeito do trabalho ser nulo é o ângulo sendo 90? Não. Por exemplo, aqui, ó. Estou encostando aqui no quadro, estou apoiado aqui no quadro, estou fazendo força no quadro. Só que, está tendo deslocamento aqui? Não. Ou mesmo aqui, ó, estou segurando o pincel. A força que eu faço para segurar o pincel está realizando trabalho mecânico? A força que eu estou fazendo, a força que a minha mão está fazendo, não está realizando trabalho. O trabalho dela é nulo. Por quê? Porque o deslocamento é nulo. Aí você vira para mim e fala assim, mas professor, teve um professor meu, ou um livro, que eu vi alguma vez escrito assim, que o trabalho é uma forma de se gastar energia. Sim, o trabalho é uma forma de se gastar energia. Então, significa que se você não está realizando trabalho mecânico aqui, você não está gastando energia para segurar o pincel? Peraí, aí não. Tá? Estou gastando energia para segurar o pincel? Estou. Tá? Só que a minha força não está realizando trabalho mecânico. Mas tem gasto de energia? Claro, isso aqui é um exercício, acho que chama isométrico, né? O pessoal que exercício, o pessoal que malha aí sabe disso. Que o exercício que você fica numa posição o tempo inteiro. Só de fazer isso aqui você está gastando energia. Só de segurar o braço aqui você está gastando energia. Tá? Você está gastando energia de quê? De contração muscular de alguma parte dos músculos do seu corpo para segurar o braço aqui, ó, eu estou gastando energia, tá? Estou gastando energia na contração muscular, mas a força que eu estou fazendo não está realizando trabalho mecânico. Cuidado, essa pegadinha, ela acontece muitas vezes, tá? O cara chega lá para você e fala assim, eu estou segurando aqui uma bandeja, né? Sou um garçom, por exemplo, segurando uma bandeja e vou servir uma mesa lá na frente. Aí num plano horizontal, eu ando por 10 metros segurando uma bandeja de 2 kg. Se a bandeja tem uma massa de 2 kg, eu estou fazendo uma força de 20 newtons. Aí eu pergunto, ao longo desse deslocamento, qual o trabalho desta minha força? Zero. Por quê? A força que a minha mão está fazendo na bandeja está para cima. Para eu chegar até a mesa, que eu andei 10 metros, eu andei 10 metros aonde? Na horizontal. Força horizontal, deslocamento vertical, o ângulo é quanto? 90. Cosseno de 90, zero. O trabalho mecânico é nulo. Fechou? Então, muito cuidado com essas pegadinhas aqui, tá? Não é pegadinha, beleza? Então, gente, tá aí essa parte de trabalho. Só um detalhe, gente. Com isso que você viu, com isso que você acabou de ver, eu poderia dar a matéria de trabalho por encerrado. Acabou. Tá? Você faz, com isso que eu te apresentei, você faz qualquer problema de trabalho. Tá? O que acontece é que aqui no ensino médio a gente dá uma ajuda para você. Então na nossa aula de trabalho, parte 2, tá? O que eu vou fazer? Eu vou te falar alguns casos particulares de trabalho. Casos que podem te ajudar, que vão fazer você atalhar, tá? Fazer o problema mais rápido. Tá? São atalhos, na verdade. Que eu vou te apresentar o trabalho de algumas forças particulares e também te contar alguns detalhes. Valeu? Então, grande abraço, bom estudo para vocês.